Lei 12.403 de 2011 alterou o Código de Processo Penal, estabelecendo novas regras e procedimentos. A nova lei altera os procedimentos cautelares e traz o benefício da fiança para determinados crimes, alterando a vida carcerária de muitos presos no chamado Estado Democrático de Direito. As dúvidas persistem. Em uma nova sociedade informada, globalizada, estamos no caminho certo? E para esclarecer as mudanças trazidas pela Lei 12.403 de 2011 do nosso Código de Processo Penal com relação às regras da prisão processual, o Questão de Justiça recebe o advogado e professor Dr. Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, mestre em Direito Penal pela USP e diretor-presidente da Rede de Ensino LFG. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. E um assunto, que toda a sociedade quer saber, embora a gente tenha que esmiuçar um pouco, mas quando se fala de prisão, quando se fala de alteração do Código de Processo Penal, é realmente um assunto de interesse que a sociedade toda tem que discutir, né? E quero que o senhor traga à luz aí alguns temas importantes. Sem sombra de dúvida, a sociedade anda com medo, insegura, e toda mudança na lei, em princípio, assusta a sociedade. Uhum. Agora resta saber se esta lei nova realmente vai colocar na rua o mundo de presos que muita gente anunciou ou não. E a resposta, já pela primeira pesquisa que saiu de 1 mês de vigência da lei, a resposta já está dada. Aqui no estado de São Paulo, apenas 1% dos presos que iriam entrar na cadeia, 1% não entraram. Ou seja, a lei então não terá este efeito de liberar presídios, esvaziar cadeias. Isso não vai acontecer com essa nova lei. Mas ela tem muitos pontos positivos ao lado de pontos negativos. Professor, eu queria também falar quem trouxe o senhor hoje aqui, né? Foi o doutor Leopoldo, que está aqui, diretor da OAB do Tatuapé. Meus cumprimentos ao Walter, professor Luiz Flávio Gomes, uma das referências quando falamos no direito penal no Brasil e até fora dele. E também com meus cumprimentos a um estudante aqui hoje, doutor Pedro Amaral Gurgel. Aliás, uma responsabilidade muito grande do doutor Pedro, já trazendo esse nome, que é uma referência, Amaral Gurgel, doutor Amaral Gurgel, uma das referências em direito internacional, né, Walter? Vai vir aqui, viu, professor? Vai vir também. Já vou chamar o doutor Pedro, depois vai anunciar um evento que vai ter segunda-feira, tá bom? Certo. Então vamos lá. Queria que você fizesse a primeira pergunta para o professor. Falando em pontos positivos e negativos, primeiramente, acho que os pontos positivos dessa lei, né, professor? Isso. Um ponto bastante positivo desta lei é que ressuscitou a fiança. Não é que não era possível fiança no Brasil, já era possível. Só que o valor era irrisório, ridículo. E a fiança agora pode ser fixada até 109 milhões de reais. E isso já está surtindo efeitos práticos. Por exemplo, naquele acidente de trânsito recente aqui em São Paulo... Aquele caso do Porsche. Um carro Porsche que bateu num outro carro e matou uma advogada. Ali a juíza entendeu, por ele ser um engenheiro, etc., ter residência fixa, a juíza entendeu que não era para ficar na cadeia. Se não é para ficar na cadeia, a nova lei está dizendo o seguinte: ou é para cadeia quando é perigoso, ou não sendo perigoso, não vai para cadeia, então ele vai sair. Só que a juíza disse, vai sair com várias medidas cautelares. Quais? Ali se aplicou fiança de 300 mil reais, não pode sair do país, tomou o passaporte, não pode sair da comarca e não pode frequentar bares. Logo, isso tudo só é possível agora por causa da nova lei. E aqui um ponto relevantíssimo, Leopoldo e Walter, um ponto importantíssimo que a comunidade toda, nossos telespectadores, tem que entender é para quem vai essa fiança. Na hora que o povo entender isso, vai perceber que este é um ponto muito positivo da nova lei. Por quê? A fiança, que é um dinheiro que o réu paga e deposita no banco, não é para o Estado. O dinheiro da fiança não é para o Estado. É para quem doutor? É para a vítima.
é para ressarcimento da vítima. É aquele TPVAT, esse tipo de serviço? Parecido com esse tipo de serviço, só que agora essa fiança ela é criminal, o juiz fixa e o dinheiro fica no banco, fica rendendo até que um dia saia a sentença condenatória. Aí a vítima recebe. Agora, professor, por exemplo, ocorre um crime, né? Esse cidadão está preso numa delegacia de polícia. Aí a sociedade pergunta, bom, o delegado arbitra a fiança ali para que ele saia ou é o juiz que arbitra? Vamos lá, vamos explicar. Na nova lei modificou isso. O delegado de polícia agora fixa a fiança, ele mesmo que fixa o valor, só que o réu, o preso, tem que ir no banco pagar. Não é pagar para o delegado. Não envolve dinheiro na delegacia. Não é isso. O delegado pode, nos crimes, até 4 anos. Se o crime cometido tem pena superior a 4, aí só o juiz. O delegado não pode, só o juiz. Ele deposita numa conta vinculada ao tribunal? Deposita numa conta vinculada ao tribunal e o dinheiro fica ali só aguardando o resultado final. Só comparativamente, para se perceber a relevância da nova lei neste ponto positiva. Pegue o caso Pimenta Neves, que matou uma jornalista, a Sandra Gomide. A família da vítima, até hoje, 11 anos depois, não recebeu 1 centavo de indenização. Por quê? Houve um processo, demorou anos e anos, e agora que o processo subiu para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Conclusão, ainda vai demorar um bom período para que finalmente a Justiça diga, tem que pagar a indenização em favor da vítima. Se tivesse fiança, neste caso, terminou, ele agora na parte criminal já está preso, porque acabou, transitou em julgado, aí a família já teria recebido a indenização. Essa que é a vantagem da indenização, da fiança, que serve como indenização, e isso, digamos, agora ganhou uma vida extraordinária. Por quê? Pegue os casos de corrupção, que ultimamente estão muito em moda no nosso país. Os juízes estão fixando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil de fiança. Conclusão, finalmente o erário público, o poder público vai conseguir recuperar um pouco. Agora, professor, e pensando na empresa, na pessoa jurídica, ora, a pessoa jurídica é um ente abstrato. Aí eu pergunto, cometimento de um delito por parte da empresa, claro, tem os sócios, essa fiança, ela pode ser atribuída, levando em conta a empresa, a pessoa jurídica? Vamos esclarecer. No Brasil, até agora, a única possibilidade de responsabilizar empresa no âmbito criminal está nos crimes ambientais. Só ali. Então, lá nos crimes ambientais, sim, comete o crime, a empresa está envolvida, os dirigentes que tomaram a decisão também vai pagar fiança, tem que pagar a fiança, se o juiz fixar, e esse dinheiro é em benefício de quem foi vítima desse crime ambiental. Interessante. Crime ambiental. Então, é para isso que serve fiança. E é possível, sim, uma empresa pagar a fiança junto com os diretores dela, sem nenhum problema. Isso é perfeitamente viável. Mas isso é um grande ponto positivo da nova lei, ao lado de tantos pontos negativos também. Como a lei, como obra humana, e como toda obra humana, há erros e há acertos. Parece que a legislação hoje ela vem se pautando, ela vem priorizando, claro, a vítima e aí tentando mexer ali no bolso do cidadão. Em vez do endurecimento da pena, mexer ali de forma administrativa no bolso? Eu queria entrar num pedaço disso, porque o clamor popular sempre fala que nunca no Brasil a gente tem 20 anos de prisão do sujeito, depois ele não passa os 20 anos, a gente não tem a pena de morte. O senhor acha que mexendo no bolso, como se mexe, todo mundo que tem um problema financeiro sempre começa a andar para trás. Com essa lei, mexendo no bolso, vai inibir agora a questão do crime, tanto como empresa ou como esses menores, que a gente tem um problema seríssimo hoje com essas condições de automóvel, porque não se tem nenhum tipo de resultado? Vamos então ser bastante honestos com os nossos telespectadores para dizer o seguinte: fiança é muito legal, vai indenizar a vítima, mas só pode pagar a fiança quem tem dinheiro. E de um modo geral,
Os réus que se apresentam nos fóruns e nas delegacias, em mais de 99%, não têm dinheiro. Portanto, fiança é uma coisa importante, mas só vai atingir aqueles réus de alguns crimes. Outros crimes cometidos, digamos, crimes de rua, roubo, assalto, etc. Isso tudo, o sujeito não tem como pagar a fiança. Não paga a fiança, fica preso. Aí, ou fica preso, ou agora o juiz tem outras possibilidades. Por quê? Fiança é uma das 11 medidas cautelares. São 11. E o juiz pode impor as 10, ou 11, ou 9, ou 7, ou 6, em suma, o juiz que escolhe. Mas se é pobre, fiança ele não paga, porque não pode. Aí o que o juiz pode? É recolhimento domiciliar, pode. Monitoramento eletrônico por pulseira ou tornozeleira eletrônica, pode. Aí não pode sair da comarca, tem que comparecer em juízo, não pode frequentar bares, etc. Então o juiz agora tem que ter o raciocínio e a prudência, escolher a medida adequada. Cada réu é um réu. Cada réu tem suas condições. O juiz tem que escolher a coisa certa, adequado, tudo direitinho. Não pode haver abusos. Como é que a população identifica isso, doutor? Para eles entenderem bem. Se o sujeito cometeu o crime, a fiança pode ser estabelecida ali na delegacia, entre aspas, né? Ou pelo juiz. Ou pelo juiz. Mas como é que chega até o juiz nessa situação? Por quê? Porque a gente sabe que o processo para sair depois do inquérito policial, para chegar depois ao Ministério Público, se não me engano, até o juiz demora um time todo para fazer. E agora tem essa coisa da fiança que está no começo da história. Isso, está no começo da história. É ali mesmo na delegacia que já se começa a falar do assunto. Se o crime vai até 4 anos, o delegado mesmo já fixa a fiança e pronto. Já paga, corre no banco e paga. Se não pode, se o delegado não pode, vai para o juiz. Quando se trata de um pedido de liberdade, que o sujeito está preso, aí tem plantões dos sábados, plantões dos domingos, plantões noturnos. Então, compete a alguém, em nome deste preso, correr lá, despachar com o juiz diz, pode, vai sair, paga lá, corre no banco, paga e sai. Então, até aí funciona bem a justiça, porque o sujeito está preso e alguém está falando em nome dele. Agora, se existe alguém para falar em nome dele, porque tem muito réu que não tem a mínima condição de contratar ninguém, não tem advogado, não tem nada, e aí este fica um pouco ali ao sabor da existência de um defensor público que possa vir, aí demora um pouco mais. Demora um pouco mais. Mas assim, a justiça brasileira funciona dessa maneira. O senhor acha que essa lei, 12.403, né, ela vai desafogar a questão da cadeia cheia? Porque hoje é praxe. Só cabem 40 presos, tem 150. Né? Essa é uma pergunta, vou deixar duas, uma encavalada na outra. A outra, vai resolver o problema do presídio mesmo? Porque a gente sabe que tem muita coisa ali que ainda está julgando. O sujeito às vezes foi preso, isso é a justiça brasileira, né? Já está na hora de sair, não saiu. Superlotação, enfim. O que vai resolver essa situação? Tem pontos na lei que melhoram essa situação? Vamos lá. Olha, vamos dar números. O Brasil encerrou 2010 com 500 mil presos. Desses, 44%, ou seja, 220 mil presos, e não tem sentença definitiva. Que coisa absurda. Não tem sentença definitiva. E às vezes está demorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para sair essa sentença. Essa prisão é decretada. Isso porque é uma audiência ainda. Logo no comecinho. No começo. Preventiva, pronto. O exemplo é este, preventiva. Então, o que acontece? Por esta lei, compete agora ao juiz selecionar quem fica na cadeia e quem sai. E o juiz usa critérios de periculosidade. Réu perigoso não é para sair, não. E essa lei nova não está dizendo para botar na rua perigoso, não. É perigoso, tem que ficar preso. E o juiz fundamenta e coloca na cadeia. Não oferecendo perigo para a sociedade, então vai sair. Só que agora sai com essas medidas. Se essa lei fosse aplicada na sua integralidade, poderia ter reflexos na prisão e poderia tirar muita gente de lá. Por quê? Hoje, desses 220 mil presos,
provisórios, muitos deles não cometeram crimes violentos. Sem violência. Sem grave ameaça. História da escolinha mesmo. Virou uma escolinha, uma faculdade de crime. Virou aí, mas ele então lá, mesmo não tendo cometido um roubo, não foi estupro, não foi um assassinato, nada. Sem violência, tem muita gente lá dentro. Muita gente mesmo. É algo aí em torno de mais da metade. Nossa. Mais da metade. Então o que acontece? Muitos que estão lá dentro deveriam estar fora. E pela lei nova poderia estar fora. E muitos que estão fora, perigosos, deveriam estar lá dentro. Essa lei permite que o juiz, que tenha razoabilidade, faça a separação. Quem é perigoso lá dentro, quem não é perigoso vai para fora e vai cumprir medidas cautelares. Teoricamente, no papel está tudo bonito. No papel é lindo tudo. A lei fala de razoabilidade, proporcionalidade, fala, dá critérios. No papel está tudo lindo. Porém, na prática, não é nada disso que funciona. Na prática, os que vão para a cadeia são os de sempre. Aqueles que não têm escolaridade, não têm residência, não têm geralmente de uma determinada cor, pardo ou negro no nosso país, vai por aí. Isso não altera nem com esta lei, nem com nenhuma outra lei, porque é da cultura da justiça brasileira mandar para a cadeia gente das classes inferiores. Você sabe o que me assusta? Escutando o senhor, aliás, assisto muitas entrevistas que o senhor dá, né? E eu tenho um pedaço que eu acho que é no Tropa de Elite 2, que na abertura o sujeito faz um comparativo, que depois viram, acho que um deputado federal, um comparativo que dizendo que em X anos a população, que hoje é 300 mil, vai ser, na totalidade, vão estar todos transferidos para dentro do presídio. Resumindo, enfim, nossa população vai estar morando dentro do presídio. O senhor acredita que isso é possível? No filme Tropa de Elite 2, o professor Fraga, que faz esse papel, que fez os cálculos, essa conta lá... Que aquilo impressiona, né? Impressiona. Ali ele exagerou, mas que é para chamar a atenção de todos nós para o problema. Qual é o problema? O problema é que o Brasil, de 1990 a 2010, foi o país que mais prendeu no mundo. Ninguém colocou gente mais na cadeia do que o Brasil em 20 anos. E nossa polícia funciona, então. A polícia funciona, está ali na rua, está prendendo em flagrante muita gente. Ressocializar nada. A polícia funciona, mas também funciona em termos. Por quê? A questão é que poucos são os crimes efetivamente capturados. Poucos. Isso não chega nem sequer a 12%. Os capturados. Já 88% de plano já está fora. A polícia nem sequer tem contato com esse crime. Bom, mas esses pouco capturados, a polícia vai e prende precisamente alguém dessas classes baixas. Esse cara vai ficar preso. Esse vai ficar preso, não vai sair, muito dificilmente vai sair. Bom, está enchendo as cadeias, está enchendo. Agora, o que existe de mais grave em tudo isso, mais grave mesmo, é saber que o Brasil, de 94 ao ano 2000, fechou 19 mil escolas. Que absurdo. O Brasil fechou 19 mil escolas. Significa alguma coisa em torno aí de 12, 13% das escolas brasileiras. Está fechando escola. Ao mesmo tempo, de 90 a 2010, o Brasil cresceu em presídios 453%. Que absurdo. Ou seja, nós saímos de 500 presídios em 90 para 1.811 presídios em 2010. Refletindo um grande problema educacional no país. Que ele faz é fantástico. Então você vê, um país que fecha escolas e sobe presídios, esse é um país que está de ponta cabeça, gente. O Brasil está de ponta cabeça. Está errado. É um país doente. Nós vivemos hoje uma sociedade doente, um país doente. Que não pode um país fechar escolas para fazer presídios. Então é isso que está acontecendo. E você pega hoje um jornal, um dos grandes jornais de circulação do país. Hoje, 7h30 da manhã, eu estava lendo o jornal. Na parte de cima, sai essa última estatística de ontem, de que o brasileiro, metade dos brasileiros, até a terceira série da escola, não sabe fazer conta.
de subtrair, não sabe fazer um troco, não sabe ver horas do relógio, não consegue ver metade dos que estão na escola. Não consegue. Estão na escola e não estão aprendendo. Isso é a parte de cima do jornal. Parte de baixo. Ontem, o ministro da Justiça liberou 1 bilhão para construção e reformas de presídios no Brasil. As escolas não preparam para ler, para entender, nem para fazer raciocínios básicos. E os presídios vão ganhar agora 1 bilhão de reais. Conclusão, nosso país fez uma opção declarada por prender as pessoas. E aí aquela conta do Tropa de Elite, é uma conta exagerada, que no ano de 2081, 90% dos brasileiros estariam dentro dos presídios. Aquilo foi uma brincadeira, claro, mas para chamar a atenção de um problema extremamente grave que nós brasileiros não deveríamos estar permitindo acontecer no nosso país. É por isso que eu tenho falado agora nas minhas palestras, muito nas marchas. Já foi autorizada a marcha da maconha, já tem marcha, etc. Uniões homoafetivas. Todo mundo tem marcha, mas você não vê uma marcha pela educação, que está ruim, está com qualidade baixa. Uma marcha para o governo, digamos, gastar melhor o dinheiro que ele tem, gastar melhor, não fazer, aí construir presídios, etc. Então, algumas coisas no nosso país estão de ponta cabeça. É uma pena, mas nós vivemos neste país e nós não podemos nos calar diante de tudo isso. Eu posso pedir uma licença para o senhor, até porque sei do seu avançado ao seu compromisso, só queria pedir para vou falar do doutor Pedro, da Amaral Gurgel Editora, só para falar do lançamento, que é segunda-feira. Lógico. Segunda-feira, então, na Livraria da Vila de Pinheiros, estamos lançando o livro Hierarquia dos Povos, do Said Al-Andalusi. É o primeiro livro sobre as ciências. A história das ciências, é escrito em árabe. Foi escrito em meados do século XI. E, segunda-feira nós temos o lançamento. Primeiro, eu quero agradecer ao seu pai, trazendo, né, um excelente advogado, viu, doutor Luiz? Que bacana. E também a editora Amaral Gurgel, né, porque se comprometeu na excelência das publicações, como tem a do senhor também, olha. Deixa eu aproveitar aqui Ultrapassando fronteiras, Amaral Gurgel. A Amaral Gurgel agora, né, tem Paulo Bonfim. Olha aqui, doutor, é Sérgio Moura, dá outro tema, hein? Outro aqui, tema. Nossa, mãe do céu. Esse livro acho que surgiu na época do surgimento da lei. Foi, quando saiu a lei, nós escrevemos este livro. Vamos conversar disso. Sem dúvida. Vou reforçar aqui, vamos ver se o senhor vai para a editora Amaral Gurgel. Segunda-feira aqui o lançamento Hierarquia dos Povos, na livraria, né, da Vila, na Rua Fradique Coutinho, aqui em São Paulo. Se você quiser, participe lá, viu? Obrigado, viu? Imagina. Obrigado. Prazer. Olha, eu quero fazer uma pergunta, tem acho que menos de 3 minutos. A gente está finalizando o programa. 3 minutos, nosso diretor. Clamor popular, hoje com esse problema todo do acidente de carro, eu passei recentemente um problema muito sério também com isso, né? O homicídio doloso e culposo. A gente tem uma situação também grave que a gente passou esses dias, eu pessoalmente. O senhor acha que isso vai mudar, doutor? Isso aqui é um absurdo. O sujeito mata com uma arma na rua, que é o carro, e depois fica anos de processo aí para tentar ressarcir uma coisa que não vai se ressarcir nunca, que é a vida do próximo. Não é? E sem comprometimento de nada. Eu acho que hoje quem pega um carro na mão tem que ter mais do que esse tipo de responsabilidade. Isso é visão minha, porque perdi gente próxima. O que o senhor acha dessa situação? O que eu acho é o absurdo de o Brasil não ter uma política de segurança viária e prevenção de mortes, como tem, por exemplo, a Europa. Ontem eu escrevi um artigo no meu blog. Ontem. Podem ler lá. Eu comparei de 2000 a 2010, a Europa diminuiu algo em torno de 50% do número de mortes no trânsito. 50%. É muita coisa. O Brasil está crescendo a 3,5 por ano. 3,5 por ano. Só cresce o número de mortes no Brasil. Falta uma política decenal de 10 anos que a Europa tem. A ONU agora decretou de 2011 a 2020 é a década da prevenção de mortes no trânsito. Por quê? O trânsito está matando 1.200.000 pessoas por ano no mundo inteiro. Absurdo isso. 1.200.000 pessoas. No Brasil, Walter, no Brasil, diariamente, você falou que já perdeu gente próxima. Agora, poucos dias e tudo. Atrás. Pois, atente, são 107 pessoas por dia.
Nossa. 107 pessoas por dia mortas no trânsito. Professor, se não bastasse que quando se fala em acidente hoje, se prioriza o patrimônio e não se fala do, mas foi uma Porsche, uma Land Rover, ninguém comenta da Mas vítima. é nesse ponto que eu quero tocar. Porque hoje você encontra o sujeito com todo respeito, todo mundo pode errar. Mas andar a 190 por hora, milhas, e depois na hora do crime ter um advogado já lá de plantão, aí é complicado. Não pode. E, ademais, nós estamos com uma legislação com problemas gravíssimos de defeitos da legislação. Por exemplo, dirigir carro embriagado exige 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue. Como é que vai provar 0,6 se o motorista se recusa a fazer o bafômetro e é direito dele recusar? Isso é um problema na lei, tem que ser ajustado esses problemas. O Brasil precisa de um plano decenal de prevenção dos acidentes e, claro, a continuar assim em 2014 na Copa do Mundo, como outro dia meu instituto de pesquisa fez uma projeção, morrerão 6 mil pessoas só naquele mês da Copa do Mundo. Doutor Luiz, toda a entrevista que o senhor dá é excelente, né? Eu sinto ter com o nosso tempo curto aqui, quero que o senhor volte para falar sobre assédio de novo, né? E, aliás, polemizar, vamos falar um pouco de tudo, porque merece a sua opinião, viu? Agradeço todo o trabalho que o senhor tem aí. Quem o assiste sabe não só a questão do LFG, que é um curso primoroso na área jurídica, mas também de toda a contribuição que o senhor teve como promotor, né? E no esclarecimento, às vezes, quando a mídia precisa desse clamor popular, alguém precisa ter um lugar para falar, e o senhor é a voz disso. Obrigado, viu? Muito bem, muito obrigado. Obrigado, doutor Leopoldo, né? Obrigado, doutor Pedro, que vai estar com esse lançamento segunda-feira. Um abraço, doutor Amaral Gugel. Tá bom? Bom, questão de justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com a sua participação. Até lá. Pronto. Ficou sem a musiquinha.